Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula 51 de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra. E me contem, vocês têm feito a higienização correta das mãos? Lavado elas várias vezes ao dia? Continuam usando a máscara e mantendo o distanciamento? Muito bem, continuem assim, ainda precisamos manter os cuidados com a nossa saúde. Vamos agora organizar os materiais que vamos utilizar na aula de hoje? Você vai precisar do seu caderno, lápis, borracha e apontador. Isso tudo você já tem à mão, não é mesmo? Então vamos começar com as anotações da aula de hoje. Pegue seu caderno, registre a data, o seu nome e aula 51 de língua portuguesa. Tempo para o seu registro.
fez suas anotações? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Viram que tem uma caixa aqui em cima da mesa? O que será que tem nessa caixa? Ficaram curiosos? Essa caixa é uma caixa surpresa, porque dentro dela nós teremos uma surpresa. Ela também é conhecida como caixa explosão. Quando a gente abre, explodem muitas coisas de dentro dela. Vamos ver então? Vamos matar essa curiosidade em saber o que tem dentro dessa caixa? Você já imagina? Será que é isso que você imaginou? Então vamos abrir. Olha aqui, atenção para a surpresa. Eu vou contar até 3. Vocês me ajudam? No 3 eu abro. Vamos lá? 1, 2, 3. Olha só quanta coisa tem dentro dessa caixa. Vamos ver com um pouquinho mais de atenção o que tem em cada uma dessas partes? Olha só. Olha o que eu tenho aqui nesta parte da caixa. Vamos ler? Olha aqui, está escrito convite. Para que será que é esse convite? Temos também alguns retalhos. O que será que serão feitos com esses retalhos nessa história que nós vamos ouvir hoje? Será que você já começa a lembrar de alguma história que você conhece em que tem um convite? Será que é um convite para um aniversário, uma festa, um baile? No que será que serão utilizados esses retalhos? Será que é para fazer alguma roupa? Será que é para uma festa junina e os retalhos serão utilizados para decorar a roupa dos caipiras? Não sei. Vamos continuar conhecendo mais coisas que tem nessa caixa e que fazem parte da história que nós vamos ouvir? Olha só. Agora eu tenho aqui alguns animais e algumas máquinas. Nossa, mas que história é essa? Que tem um convite, tem retalhos, tem animais e tem máquinas. Tem um cachorro, 2 ratos, tem 3 galinhas e tem aqui um aspirador de pó. Essa vassoura que tem aqui, ela parece uma vassoura super moderna. Que história é essa? Talvez vocês já conheçam essa história. Vamos continuar. O que mais que nós temos aqui na caixa? Olha só. Temos uma varinha e asas. Que personagens de histórias que você conhece que costumam ter asas e usar varinhas mágicas? E nós temos algumas palavras também. Primavera, inverno, outono, verão. O que será que esses elementos aqui, essas asas, essa varinha, tem a ver com todos esses nomes que são nomes de... Isso mesmo, nomes de estações do ano. Você pensou em fadas? Será que são fadas das estações? Está começando a lembrar de alguma história que tem tudo isso? Vamos continuar? Olha só. Agora eu tenho muitos pares de sapatos. Eu tenho aqui uma sandália, sapatilhas de bailarina, tem até patins, tênis, chinelos, botas, tem um sapatinho de vidro. Temos também tamancos. Quantos pares de sapato eu tenho aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares de sapato. Será que você conhece alguma história que tenha tudo isso? O que mais que temos nessa caixa surpresa? Olha só, o que é isso aqui? Isso é um bolso, isso mesmo. Olha só que história é essa, em quantos elementos diferentes nessa história. Agora nós temos um bolso
E parece que tem alguma coisa aqui dentro desse bolso. Vou colocar a mão aqui para saber o que é. Estão curiosos? O que vocês acham que tem aqui dentro? Está difícil de tirar. Olha só, tem uma bota, um sapatinho aqui dentro. Que história é essa? Vamos continuar? Que imagem é essa aqui que vocês estão vendo? É um pé. Sapatos, um pé. Mas tem algumas frases aqui, alguns balões com frases dentro. Nesse aqui diz: "Ah, que incrível! O que é essa coisa aí? Será que essas frases têm relação com esse pé aqui?" Já vimos todas essas faces aqui da caixa. Temos muitos elementos. Vocês conseguem imaginar que história é essa? Então, agora vamos descobrir que história é essa. Olha só, vocês reconhecem a capinha desse livro aqui? O nome do livro, o nome da história que nós vamos ler é Os 8 Pares de Sapatos de Cinderela. Então, agora nós vamos começar a nossa aula. Era uma vez. Gostaram da surpresa? Então, se vocês já acompanhavam o ano passado as aulas com a professora Fabiana, vocês já conhecem essa história e relembraram alguns elementos dela, certo? Se você ainda não conhece essa história, nós vamos construir uma história nessa sequência de aulas. Esse livro, Os 8 Pares de Sapatos de Cinderela, é um livro que permite a interação do leitor. Ele possibilita várias versões. Então, cada vez que eu faço a leitura, eu posso ler uma história diferente, ir construindo a história com a minha participação. Vocês devem ter observado que aqui na minha mesa eu tenho o mesmo livro, mas com capas diferentes. Isso mesmo. O livro, primeiramente, ele foi lançado com essa capa em vermelho. Com o passar do tempo, o livro foi editado mais uma vez e sofreu uma mudança, uma alteração na capa. Porém, a história é a mesma, só alguns elementos é que foram mudados. Então, agora, eu quero propor para você uma brincadeira. Você já brincou, já deve ter brincado de jogo dos 7 erros, não é mesmo? Então agora eu quero propor a vocês que encontrem as diferenças entre as capas dos livros. Não temos erros aqui, temos diferenças. Então eu vou dar um tempinho, você vai observando as duas capas e vai apontando aí na tela com o seu dedinho o que você encontrou de diferente nas duas capas. E eu já volto para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso.
Então, encontraram as diferenças? Então, olha aí na tela que agora nós vamos fazer juntos. Olha só. Olha a personagem principal, a Cinderela. Ela aparece nos dois livros, nas duas capas, mas de maneiras diferentes. Temos também os elementos que compõem a moldura em volta do título. No livro de capa vermelha, eu tenho um relógio e um balde. No livro de capa verde, eu tenho pares de sapato. Aliás, pares não, temos um pé de sapato diferente do outro. Outra diferença é o tamanco. Olha no livro de capa vermelha e no livro de capa verde. Lá no livro de capa vermelha, ele está no pé da Cinderela. E você observou que nós temos a impressão de que a Cinderela, aí embaixo do livro de capa vermelha, ela está de ponta cabeça? Será que ela está plantando bananeira? Está fazendo uma pirueta? Porque as pernas dela estão para cima. Outra diferença são os patins. Os dois patins estão no pé da Cinderela, mas de maneiras diferentes nos livros. Temos também as editoras. No livro de capa vermelha, o nome da editora é Alfaguara e no livro de capa verde é Companhia das Letrinhas. O que isso significa? Que a editora Alfaguara foi quem lançou esse livro primeiro, depois, quando ele foi editado, foi feita uma nova publicação desses livros, quem publicou foi a Companhia das Letrinhas. A editora Alfaguara faz parte do mesmo grupo da editora Companhia das Letrinhas. Outra diferença, porém a gente só encontra no livro de capa verde, é essa inscrição, Fábrica de Fábulas. No livro vermelho a gente não tem menção desta coleção Fábrica de Fábulas, que justamente recebe esse nome pelo fato que eu falei para vocês, que nós podemos ir construindo, fabricando histórias diferentes a cada leitura que nós fazemos. Temos diferenças nas capas, mas nós também temos semelhanças. O que tem em comum? Vamos ver? Olha só, o nome dos autores: José Roberto Toreiro e Marcos Aurelius Pimenta. Esse livro foi escrito por dois autores. Olhem só, nós temos o título escrito também da mesma forma. Nós vimos que o que mudou foram alguns elementos da moldura apenas, mas esse título está escrito igual nos dois livros. Nós temos também o nome do ilustrador, que é o Raul Fernandes, certo? Eu quero que você preste atenção aqui também. Vocês estão vendo aqui os dois livros, certo? Olha essa imagem que está na capa do livro verde. Agora eu vou mostrar para vocês que essa mesma imagem lá da capa verde está dentro do livro vermelho. Viu só? Eles utilizaram a mesma imagem que já fazia parte desse livro aqui para mudar a capa. Resolveram acrescentar essa imagem aqui na capa do livro quando ele foi relançado, certo? Agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os autores e o ilustrador desse livro. Os autores, então, como eu falei, são o José Roberto Toreiro e o Marcos Aurelius Pimenta. O José Roberto e o Marcos Aurelius, eles já escreveram um monte de histórias para crianças, mas eles não fazem só livros. O Toreiro é autor de um curta-metragem, Uma História de Futebol, que até concorreu ao Oscar.
Olha só, o prêmio mais famoso do cinema e essa curta-metragem, que é um filme curtinho que ele fez, já até concorreu a esse importante prêmio. O Marcos, ele escreve roteiros para diversos programas de televisão. E eu acho que vocês até já devem ter assistido. Ele escreve o roteiro para um desenho de um certo peixinho que costuma usar roupa de astronauta. Será que você já assistiu a algum programa desse elaborado pelo Marcos? Vamos conhecer também um pouquinho sobre o ilustrador? O ilustrador é o Raul Fernandes. Ele mora no Rio de Janeiro e começou sua carreira como diretor de criação em agências de publicidade. Apaixonado por livros, já concebeu centenas de capas e projetos editoriais. Nos últimos anos, vem se dedicando à ilustração infantil, desenvolvendo inclusive projetos autorais, ou seja, ele tem escrito livros e ilustrado suas próprias histórias. Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa parte aí do livro. Todo livro, quando a gente pega, a gente olha a capa, mas nós também olhamos a parte de trás do livro, que a gente chama de quarta capa ou contracapa. Na contracapa de um livro, costuma ter a sinopse, ou seja, como a gente tem costumado falar, um spoiler da história, dá uma dica para a gente, revela um pouquinho da história que tem dentro do livro. E agora eu vou ler para vocês o que diz a sinopse do livro Os 8 Pares de Sapatos de Cinderela. Vamos acompanhar? A história da Cinderela você já conhece. A madrasta não quer que ela vá ao baile. Mas aí aparece uma fada que lhe dá um belo vestido, uma carruagem e sapatinhos de cristal. E graças a eles é que ela se casa com o príncipe. Mas e se, em vez dos sapatinhos de cristal, ela ganhasse um par de patins? Ou um par de sandálias? Ou tênis? Tamancos ou sapatilhas de balé? Ela ainda acabaria com o príncipe? O amor deles ainda daria pé? Você vai ter que ler para descobrir. E então, vocês acham que essa história ainda vai dar pé? O que significa dar pé? É uma expressão que a gente usa para dizer que alguma coisa vai dar certo. Então, essa história vai dar pé ou não? Teremos que ler para saber. Então, agora, antes de nós começarmos a leitura, eu quero que vocês registrem lá no caderno o nome da história que nós vamos ler na aula de hoje. Para ajudar vocês, eu tenho aí uma dica. O título está com enigmas. E vocês vão trocar essas imagens por palavras e escrever o título do livro completinho aí no caderno. Já já a gente volta para conferir.
E então, conseguiram fazer o registro? Vamos conferir? Então, o olho lá na tela. O título do livro é Os 8 Pares de Sapatos de Cinderela. Então, atenção, verifica aí no seu caderno se você escreveu corretamente as palavras em que nós tínhamos imagens. O número 8, então escreveu direitinho? 8 pares de sapatos. Atenção, sapatos de Cinderela, que é a nossa personagem, certo? Conferiu? Tá bem certinho o seu registro? Então, o que vocês acham de nós começarmos a leitura? Vejam bem, nós vamos fazer essa leitura em partes. Hoje eu vou contar uma parte da história para vocês, certo? Então, eu vou trazendo, vocês vão acompanhando a leitura aí na tela. O texto deste livro está com a letra de imprensa minúscula. Então, atenção, a professora vai fazendo a leitura e vocês vão acompanhando. Vamos começar, então? Era uma vez uma linda menina chamada Cinderela. Ela era adorada por seu pai e por sua mãe, e os três viviam muito felizes. Porém, um triste dia, a mãe de Cinderela ficou doente e morreu. Seu pai ficou tão infeliz que passou a usar apenas camisas pretas, calças pretas, sapatos pretos, meias pretas e até uma capa preta. Mas o tempo faz com que todas as cores desbotem, até o preto. Assim, aos poucos, o pai de Cinderela voltou a usar outras cores. Começou comprando roupas cinza, depois marrons, aí verdes, azuis, amarelas e até vermelhas. Aliás, foi comprando roupas que ele conheceu uma costureira. Ela também era viúva e tinha 2 filhas que se chamavam Cremilda e Romilda. O pai de Cinderela casou com a costureira e os 5 foram morar juntos. Alguns anos se passaram e tudo ia bem com a nova família. Porém, um triste dia, o pai de Cinderela morreu. E isso foi só o começo dos sofrimentos da moça. É que a madrasta e suas 2 filhas passaram a tratar Cinderela muito mal, quase como se fosse uma escrava. Cinderela tinha que fazer todo o serviço. Ela limpava, passava, lavava, cozinhava, varria, encerava e até cortava a lenha. A madrasta, Cremilda e Romilda não ajudavam em nada. A pobre moça vivia exausta. Porém, um alegre dia, o príncipe mandou anunciar que faria um grande baile e todas as jovens da cidade estavam convidadas. Todas mesmo. As baixas e as altas, as magras e as gordinhas, as ricas e as pobres, as loiras e as morenas, as ruivas e as carecas. Cinderela ficou morrendo de vontade de ir. Por isso perguntou para a madrasta: "Nós vamos ao baile?" "Nós?" "Sim, nós 4. A madrasta não gostou nada daquela ideia. É que ela queria que o príncipe se interessasse por uma de suas filhas
e sabia que Cinderela era a moça mais bonita da cidade. Se ela fosse ao baile, Cremilda e Romilda não teriam a menor chance. Então a madrasta disse: Mas com que roupa você vai? Só terei tempo de fazer os vestidos de minhas filhas. Eu mesma costurarei um, respondeu Cinderela. A madrasta pensou um pouco e disse: Está bem, pode ir ao baile. Obrigada. Mas o quê? Mas antes você terá que limpar todo o sótão. Cinderela ficou preocupada quando ouviu aquilo. Nunca tinha entrado naquela parte da casa. E então, quando abriu a porta do sótão, quase caiu para trás. Ele estava muito bagunçado. Bagunçadíssimo, muitíssimo bagunçadíssimo. Ali havia anzóis, baús, caixas de fósforos, dentaduras, espelhos, ferramentas, geladeiras, um hipopótamo de madeira para brincar, ioiôs, jarras, leques, molas, novelos de lã bem emaranhados, óculos, panelas, quadros, rodas, sapatos, tapetes, urinóis, vasos, xícaras e até uma zabumba. Uma bagunça de A a Z. Como ela conseguiria limpar aquilo tudo e ainda arranjar tempo para costurar um vestido? Sem muita esperança, Cinderela arregaçou as mangas, suspirou profundamente e começou a trabalhar. Foi então que ela teve uma ajuda inesperada. E aí, qual será essa ajuda que a Cinderela recebeu? Isso nós vamos saber apenas na próxima aula. Ficaram curiosos? Então, vamos aguardar. Gostaram de conhecer essa parte da história? Ela é parecida com o que vocês conhecem da história tradicional, o conto tradicional da Cinderela? Tem muita coisa em comum, não tem? Muito bem. Então, agora nós vamos pensar um pouquinho sobre esse texto, essa parte do conto que nós ouvimos, que nós fizemos a leitura na aula de hoje e vamos responder algumas perguntas lá no caderno. Então, para o seu registro, você apenas coloca o número da pergunta e vai colocar a letra que corresponde à alternativa correta, certo? Podemos começar? Vamos lá, então. Com a morte da esposa, o pai de Cinderela começou a usar roupas pretas. Primeira pergunta. Isso demonstra que ele estava se sentindo feliz, pensativo, triste ou raivoso? Anota aí no seu caderno número 1 e qual é a letra que corresponde à resposta. Então, identificaram a resposta? Usando roupas pretas,
o que demonstrava? Qual era o sentimento demonstrado pelo pai de Cinderela? Vamos conferir? Que ele estava triste. Isso mesmo, então o uso de roupas pretas representa essa tristeza que ele estava sentindo pela morte da esposa. Pergunta número 2, vamos lá? Mais um trechinho do texto. Mas o tempo faz com que todas as cores desbotem, até o preto. Assim, aos poucos, o pai de Cinderela voltou a usar outras cores. Começou comprando roupas cinza, depois marrons, aí verdes, azuis, amarelas e até vermelhas. Questão número 2. Este trecho revela que, letra A, o pai de Cinderela gostava de suas roupas? Ou letra B, aos poucos o pai de Cinderela ficou mais feliz? Então, lá no conto, dizia que as cores com o tempo desbotam e o pai de Cinderela foi começando a usar roupas cinza, marrons e depois ele voltou a usar roupas mais coloridas. Isso revela que ele estava trocando a cor das suas roupas porque ele gostava de suas roupas ou porque ele estava ficando mais feliz, o sentimento de tristeza estava deixando de existir. Então pensa um pouquinho e coloca no seu caderno, número 2, letra A ou B. Então, identificou? A resposta da número 2 é a letra B. Aos poucos, o pai de Cinderela ficou mais feliz. Ele passar a usar roupas mais coloridas vai nos transmitindo esse sentimento de que a tristeza foi deixando de existir, dando lugar à felicidade. Vamos lá? Questão número 3. Como o pai de Cinderela conheceu a mulher com quem se casou? Foi comprando roupas ou costurando roupas? Lembram da leitura? Então coloca lá no caderno. Letra A, comprando roupas ou letra B, costurando roupas? Então, vamos corrigir a número 3. O pai de Cinderela conheceu a mulher com quem se casou comprando roupas. Ele conheceu uma costureira.
certo? Vamos à próxima questão? Se ela fosse ao baile, Cremilda e Romilda não teriam a menor chance. Número 4. A expressão destacada, que é não teriam a menor chance, demonstra que, letra A, as irmãs não seriam escolhidas pelo príncipe. Ou letra B, o príncipe olharia apenas para as irmãs. Então vejam, não teriam a menor chance, Cremilda e Romilda. O que isso significa? Anota aí no seu caderno, número 4, letra A ou B. Então, identificou a resposta? É a letra A. As irmãs não seriam escolhidas pelo príncipe. E agora vamos à última questão, número 5. Qual condição a madrasta impôs a Cinderela para que ela fosse ao baile? Ela teria que costurar seu próprio vestido ou limpar todo o sótão? Essa eu tenho certeza que você sabe. Responde no caderno, número 5, letra A ou B. Conferindo então a resposta do número 5, a condição foi limpar todo o sótão. Quem disse que ia costurar seu próprio vestido foi a própria Cinderela. Muito bem, crianças. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Na próxima, a gente continua conhecendo essa história. Até a próxima aula.